Conforme os estudos mostraram pra gente, a vulnerabilidade socioeconômica, o funcionamento familiar ser do gênero masculino na faixa etária de 12 a 18 anos, são alguns dos principais fatores de risco para o consumo de álcool e outras drogas que levam adolescentes do mundo inteiro a possuírem maiores probabilidades de dependência futura. Famílias que possuem comunicação ruim, que brigam muito, que são emocionalmente distantes, em que algum dos pais ou cuidadores já tem um histórico de dependência, ou então que os cuidadores ou os pais eles são muito negligentes, ou então permissivos demais, ou então em que as crianças já tiveram expostas a algum tipo de violência física ou sexual, são indicadores fortes de risco elevado. E esses fatores, eles podem desencadear nos adolescentes comportamentos tanto externalizantes, ou seja, eles começam a apresentar dificuldade para controlar seus impulsos, a agir de maneira mais agressiva, a delinquir ou usar drogas, enfim, ou então comportamentos internalizantes, em que eles começam a apresentar sintomas de tristeza, medo, depressão, enfim. Já em contrapartida disso, pais presentes e que são emocionalmente próximos, com valores familiares mais adaptáveis, que orientam seus filhos sobre o consumo de álcool, de drogas, enfim, são considerados fatores de proteção. E também são considerados prognósticos favoráveis já para o tratamento, né, da dependência, a coesão familiar, residir com ambos os pais e receber demonstrações de apoio da família, né? Inclusive, a coparentalidade, que ocorre quando os dois adultos que são responsáveis pelas crianças dividem as responsabilidades de cuidar dos filhos. E ele tem sido, assim, um medidor muito forte para o desenvolvimento delas, né? E o sistema coparental, de acordo com o modelo de Margolin, ele pode ser dividido em 3. O primeiro é o cooperativo, de cooperativismo, quando há apoio mútuo dos cuidadores, então eles não ficam interferindo muito ou brigando por conta da criação dos filhos, né? Ou então de antagonismo, que é quando essa sabotagem acontece através de discussões, de acusações, de afastamento, ou então de triangulação, que é quando a criança ou adolescente ele começa a ter problemas de relacionamento com um dos pais em decorrência desse antagonismo coparental. Então, assim, ficou muito evidente pra gente que as relações familiares, elas impactam demais o desenvolvimento emocional e comportamental dos filhos, dos adolescentes. O artigo que a gente escolheu abordar, conforme descrito pelos próprios elaboradores, tem como objetivo caracterizar o consumo de álcool e drogas na vida dos adolescentes. Eles fazem isso de uma maneira uma amostra bem rural, onde eles pesquisam, tentam analisar as possíveis associações que ocorrem entre o consumo do álcool e da droga com as variáveis relações de cooperação, conflito, problemas emocionais, conflitos entre pais e filhos, a tribulação coparental que ocorre. Para isso, eles fizeram um estudo bem correlacional e bem descritivo, de caráter quantitativo com corte transversal, onde eles entrevistaram 126 adolescentes, sendo 58 do sexo masculino e 67 do sexo feminino, com idades entre 12 e 18 anos, incompletos, que estavam matriculados regularmente em colégios municipais e estaduais do município do Chapadão do Lajeado. 36,5% era do ensino médio e 63,7% era do ensino fundamental. Os pesquisadores, eles contataram as direções desses colégios, das escolas, e apresentaram os objetivos de pesquisa, onde solicitaram a permissão para poderem fazer essas coletas de dados com esses adolescentes. Após isso, eles também fizeram uma palestra com os diretores e os professores para poderem explicar e esclarecer sobre o consumo de álcool e drogas e sobre as relações que isso ocorre dentro da família, né, do lar familiar. E um espaço também tinha sido aberto para que eles pudessem assim, explicar, para poder tirar todas as dúvidas e experiências compartilhadas sobre esse tipo de tema.
Os estudantes, eles também receberam em sala de aula um convite impresso, onde eles pudessem participar desse tipo de projeto, com um termo de consentimento, onde os responsáveis poderiam assinar para poderem assim, realizar, poderem participar, e um termo de assentimento, onde os próprios jovens também poderiam assinar. Nas datas e nos horários dados foram escolhidos para que os jovens pudessem participar desse estudo realizado, para essa coleta, sempre de forma coletiva, com um grupo máximo de 20 adolescentes aí. E os protocolos eles eram distribuídos de forma coletiva em um grupo máximo dos 20 adolescentes citados, com total sigilo e confiabilidade para que eles pudessem responder assim tranquilamente sobre esses dados. O tempo de preenchimento desse instrumento teve no máximo de 40 a 45 minutos. Quanto à classe social dos adolescentes, 59 indicaram pertencer à classe média, 20,5 à classe média muito baixa, 12,8 à classe média alta, 2,6 à classe média alta e classe média baixa, 1,6 à classe alta e 0,8 a muito baixa, onde também 8 adolescentes não responderam a essa questão. Quanto aos responsáveis, eles também responderam sobre isso, e onde 89% das mães tinham um trabalho, 2,9% estavam aposentadas e 8,7% estavam desempregadas. Em relação aos pais, 89% também estavam empregados e tinham um trabalho, 3% estavam aposentados e 7,1% estavam desempregados. Na questão também configuracional da família em geral, 85% dos participantes moravam com o pai e com a mãe, 15% dos participantes estavam com os pais divorciados, ambos era cuidado por ambos, e apenas 20,5% respondeu à questão de que já haviam realizado um acompanhamento psicológico ao longo da vida. Na pesquisa, foram entrevistados 126 adolescentes, sendo 58 do sexo masculino, 67 do sexo feminino, com idades entre 12 e 18 anos incompletos. Para caracterizar o perfil do consumidor, foram considerados 2 marcadores para o álcool, tabaco e maconha. O primeiro, uso na vida, e o segundo, uso atual. Para o uso atual, considerou-se os últimos 3 meses. Quando analisado o marcador uso na vida, observou-se que 85,5% relataram não ter feito uso. Apenas 8,7% disseram que sim, que experimentaram tabaco. 4,8% não responderam. Quanto ao uso do álcool, 49,2% disseram ter consumido. 50,8% disseram que não. Quanto ao uso de maconha, 93,7% disseram que nunca experimentaram. E apenas 2,4% declararam o uso. 4% não responderam. Quando analisado o marcador no uso atual, observou-se que 38,9% relataram não ter feito uso de tabaco, 2,4% relataram fazer uso diário ou quase todos os dias, 58,7% não responderam. Quanto ao uso de álcool, 28,4% indicaram ter bebido 1 ou 2 vezes nos últimos 3 meses, 21,4% indicaram nunca ter bebido, 7,9% indicaram ter bebido mensalmente, 4,8% relataram beber semanalmente, 37,3% não responderam. Quanto ao uso de maconha, 39,7% disseram que nunca experimentaram e 0,8% afirmaram fazer o uso mensalmente. E 59,5% não responderam. Constatou-se também que 1,6% dos adolescentes apresentam um risco alto de dependência do tabaco, 4% risco moderado e 21,4% risco baixo. Entretanto, 73% não responderam à pesquisa. Em relação ao álcool, 4% apresentaram risco alto, 11,1% risco moderado e 31,7% risco baixo. Mas 53,2% dos estudantes não responderam à pesquisa. Quanto à maconha, 1,6% apresentaram risco moderado,
23% risco baixo e 75,4% optaram por não responder. Chama a atenção os números expressivos de alunos que não responderam à pesquisa, principalmente no que tange o consumo de maconha. Observou-se que as médias para conflitos relacionados ao uso da internet, tarefas diárias, intensidade de discussões, gritos, foram significativamente maiores para a mãe do que para o pai. Identificou-se que o uso de maconha pelo adolescente se correlacionou a maior intensidade de conflitos com o pai, caracterizado por discutir intensamente ou gritar e bater ou atirar coisas no outro. O uso de álcool se correlacionou a conflitos com a mãe, principalmente no que tange sair à noite. Esses resultados reportam a configuração e papéis que ainda predominam em famílias nucleares, onde a mãe é a principal responsável pelo cuidado e disciplina dos filhos. Por outro lado, encontra-se uma associação entre o uso de maconha e conflitos com o pai. Esse resultado sugere que a presença do pai ocorre quando, na visão do adolescente, trata-se de uma situação mais grave, envolvendo maiores níveis de intensidade durante o conflito e o uso de droga ilícita. Os resultados da pesquisa apontam para uma necessidade de maior fiscalização e controle por parte dos órgãos reguladores, no que tange o uso de álcool e tabaco, que, embora lícitos, podem ser iniciadores de usos de outras drogas. Em conjunto, esses resultados indicam que pode existir uma relação entre o uso de álcool e outras drogas e conflitos familiares, principalmente no que se refere a conflitos entre os pais e com os seus filhos. Por outro lado, a coesão familiar foi um fator de proteção de uso da maconha, confirmando a existência de uma relação entre as características do ambiente familiar e o envolvimento com álcool e outras drogas. É um modelo adaptativo e seguro que orienta o adolescente, ainda que surjam oportunidades sedutoras para o uso de drogas.